É aquela aqui. Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui hoje com vocês que nos assistem agora, porque hoje chegou o dia do nosso lançamento do curso sobre codependência. E durante essa live nós vamos explicar para você, que vai nos assistir depois também, o que é codependência e como vai funcionar o nosso curso. Então, se você quer alcançar voos mais altos, fique ligado em toda a live e participe do nosso chat, mandando suas dúvidas e sugestões. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui hoje com a idealizadora da Rede Volare e diretora, missionária e terapeuta cristã, Raquel Rocha Toledo, e também com a coordenadora do curso e terapeuta cristã, Érica Rodovalho. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. E para a gente começar, antes de entrar no assunto propriamente dito sobre o curso de codependência, vamos entender um pouquinho o que é a Rede Volare. Raquel, o que é a Rede Volare? Então, a Rede Volare é um grupo de terapeutas cristãos brasileiros. A terapia cristã já existe em outros países, mas no Brasil ainda não. Então, nós somos pioneiros em desenvolver o ministério e o negócio também de terapia cristã. Só um minutinho, gente. Vamos começar de novo, que a gente deu um probleminha no nosso áudio. De novo, Raquel, o que é a Rede Volare? A Rede Volare, nós somos um grupo de terapeutas cristãos. Nós unimos a psicologia e a teologia e somos um grupo de 9 terapeutas no momento. Você pode acessar nosso site, conhecer melhor o que nós fazemos. É um ministério cristão e também um negócio voltado para o cuidado de pessoas. Como que surgiu a ideia da Rede Volare, né? Explicar para quem está nos assistindo agora que realmente foi uma ideia, digamos assim, que veio do Senhor. Sim. Quando eu fiz psicologia, eu fiz teologia e depois psicologia, e eu descobri que eu não poderia juntar essas duas ciências se eu quisesse desenvolver uma carreira de psicóloga. Então, eu entendi isso e abri mão desse título de ser uma psicóloga e, então, me intitulo terapeuta cristã, porque, enquanto terapeuta cristã, eu posso fazer a junção da psicologia e da teologia. Bom, vamos falar agora um pouquinho, então, sobre o curso de codependência, mas vamos entender o que é codependência, Érica? Então, a codependência pode ser vista como uma classificação. O problema da classificação é que ela é usada por médicos, por exemplo, para tratamento, diagnóstico, identificação de distúrbios e alguma coisa assim. Então, eu tenho um pouco de receio com classificações. No entanto, para critério de identificação, de você se identificar ou alguém se identificar como tal, a codependência ela é um padrão de relacionamento onde a pessoa ela organiza o pensamento dela ou o comportamento dela a partir de uma outra pessoa ou de uma outra coisa, como uma substância, uma atividade, e não a partir de si mesma. Substância, o caso das drogas e do álcool, né, o exemplo clássico. Uma atividade é um processo, o caso, por exemplo, de compras, apostas, pornografia, sexo, a compulsão alimentar, né? E independente de ter um componente de uma substância ou de um processo viciante, a pessoa ela se perde no meio disso tudo. Então, é uma pessoa que não se encontra. A codependência ela a pessoa ela está sempre focada no outro e não em si mesma. Normalmente, ela até mesmo se desconhece. E isso causa muita dor e muito problema relacional. E como que surgiu a ideia, então, de fazer um curso sobre esse tema, Raquel? Então, a gente
diz que o Volare tem duas vertentes. É terapia com graça e terapia com verdade. Foi Jesus que trouxe isso, graça e verdade. A codependência, a trabalhar isso, ajuda os pacientes a entender a sua verdade, como ele está vivendo, que os papéis ele está desenvolvendo. Muitas vezes ele está fazendo papel que não é dele, carregando cargas que não é dele, peso que não é dele, responsabilidade que não é dele. Ele está carregando o mundo nas costas. Seria uma ótima figura para pensar no codependente. E se ele não entender essa verdade, ele fica preso toda a vida. Então, na nossa terapia, nós vamos trabalhar isso para ajudar o nosso paciente a entender: nossa, eu estou carregando coisas e responsabilidades que não são minhas. Eu estou cuidando dos outros, mas não estou cuidando de mim mesmo. Eu estou amando o mundo, mas eu não me amo. Então, é esse o nosso trabalho na nossa terapia, e por isso que a gente traz esse tema. Ana, eu acho interessante também falar, quando a Raquel fala sobre verdade, é que através da terapia, por ser uma terapia cristã, nós também conhecemos a verdade de Deus sobre nós. Porque não que não conheçamos, mas às vezes essa verdade ela está diluída em pensamentos que nós adquirimos sobre Deus que não são verdadeiros. Então, eu costumo falar, a verdade liberta. Jesus é a verdade. Então, qual é a verdade de Deus sobre mim? Né? Qual é a verdade de Deus sobre quem eu sou? Como ele me vê e como eu vejo, geralmente não bate. Eu sei que pode ser um pouco simplista essa pergunta, mas tem algum tipo de comportamento que a pessoa pode se identificar como codependente, ou quem convive com essa pessoa? Quais os comportamentos que são bem característicos assim, de um codependente? Bom, eu acho que eu e a Raquel podemos fazer uma troca de figurinhas aqui, mas eu vou começar dizendo que a pessoa que é codependente, ela tem um desejo genuíno de ajudar e de cuidar dos outros. Mas veja bem, codependência não é cuidado. Codependência é um excesso e um zelo excessivo de cuidado, porque a pessoa ela quer controlar resultados. Então, é isso que é o problema, né? Ela não quer só ajudar, ela quer controlar. Essa ajuda é tão grande que as pessoas que estão à sua volta se sentem manipuladas. E, normalmente, o codependente não percebe. É uma coisa inconsciente. Ele não está percebendo que ele está tentando controlar todas as situações. Então, é pesado para ele e também para as pessoas que estão ao redor. E essa questão do controle, ele é mal interpretado. Porque não é por maldade. Então, se eu cuido de alguém, e se eu estou vendo alguém com algum problema e aquilo ali vai trazer uma consequência ruim para ele, eu interfiro. Mas, ao interferir, eu não só estou tentando controlar o resultado, como eu também estou trazendo um problema futuro para essa pessoa eu não estou deixando ela crescer. Ela precisa aprender a resolver os seus próprios problemas também. Então, é uma coisa assim... É uma linha fina, talvez, que divida entre o cuidado excessivo e o cuidado amoroso, aquele que a gente realmente, por amar ao próximo, tem. Mas existe uma diferença. E vocês acham que quem está ao redor dessa pessoa consegue identificar melhor? Eu quero também pensar numa coisa. Em algum grau, todo mundo tem um pouco de codependência. Eu falo que de Adão para cá, ficou tudo lascado mesmo. Então, a gente tem um pouco de codependência. É bom também a gente pensar, antes de eu te responder isso, Ana, que essa palavra foi desenvolvida assim que se começou a tratar os dependentes químicos. Né? Então, estavam lá os terapeutas tentando tratar dessa pessoa, e ele ia melhorando, mas, de repente, ele voltava na estaca zero. E aí começou a descobrir que tinha alguém ali fazendo um papel muito forte na vida desse dependente,
né? E aí se descobriu o codependente. Normalmente, nós, as mães, né? que ficamos cuidando dos nossos bebês eternamente e não deixando que eles cresçam. Mas hoje, essa palavra é muito mais ampla e, de alguma forma, nós estamos presos em muitas coisas. Aí você volta a pergunta, por favor. Se quem está ao redor consegue identificar melhor que uma pessoa é codependente, que talvez ela precise buscar ajuda, porque, como a Érica, você também falou, é difícil para a pessoa mesmo identificar, né? Quem convive com essa pessoa? Vocês acreditam que identifica melhor? É difícil, porque se a pessoa pode estar incomodada, mas ela também, se ela não entender um pouquinho o que seria isso, ela não sabe o quê, né? Normalmente, os relacionamentos, eles podem, inclusive, ser um pouco caóticos. Os relacionamentos familiares, porque você pode ser codependente com uma pessoa ou mais. Não precisa ser uma situação única. Então, pelo fato de ser os relacionamentos serem disfuncionais, isso traz dor. Geralmente a pessoa vem para o consultório terapêutico porque ela está sentindo dor, ela está incomodada, ela está insatisfeita, ela fala, tem alguma coisa errada, mas eu não consigo pôr o dedo ali. E fica difícil uma outra pessoa identificar o outro como codependente se ele não sabe o que é. E como a Raquel falou, se todos nós temos, em maior ou menor grau, um nível de codependência, então eu preciso me conhecer e reconhecer a codependência em mim antes de pensar no outro. E vale a pena ressaltar, eu ouvi isso com uma pessoa e eu achei fantástico o que ele falou. A única pessoa que teve nível de codependência 0 foi Jesus Cristo, que foi 100% homem e 100% Deus. E foi inserido numa família disfuncional, porque era gente. Né? Então, eles vieram de Adão e Eva. Mas ele, como ser divino, ele teve nível de codependência 0. Então, com ele, a gente pode aprender. Comigo, com a Raquel, eu já não sei. É tão bom assim. Então, pensando assim nisso, né? O curso é voltado para quem? Para quem é codependente, para quem convive com alguém que é codependente, para o profissional que quer trabalhar com isso, para quem que é o curso? Então, o curso é para quem quer conhecer sobre codependência. Se você conhece um pouco, venha conhecer mais. Se você nunca ouviu falar, venha conhecer, né? Então, quer seja você tenha o seu próprio consultório, se você é um psicólogo, se você é um profissional, se você é um conselheiro na igreja, se você é pastor, se você é um líder, esse curso é para todos nós. É até bom falar de curso, porque nós do Volare, nós temos tanta área de atendimento terapêutico como uma área de academia, né? Então, o nosso grande foco é treinar outras pessoas também para a terapia cristã. Então, nós temos um grande curso dentro do Volare, que nós chamamos de curso de capacitação para profissionais em terapia cristã, e que também abordamos a codependência de uma maneira mais profunda, pensando no profissional. Esse curso que nós vamos inaugurar agora, nós estamos chamando de curso livre, que é um curso, claro que mais light, mas que pode ajudar você a acender uma luz. Nossa, pode ser que eu tenha um problema desse, ou a minha mãe tem, ou a minha tia tem, minha irmã tem. Então, de alguma forma, nós queremos te ajudar a entender o que é isso. Pode falar um pouquinho assim do que vai ser tratado mesmo no curso, bem na prática? Pode. Então, a gente vai falar sobre essa questão rapidamente, né? Sobre a questão histórica, de onde veio, falar sobre o conceito, conceitos, as diferentes formas que ela é vista por diferentes profissionais e pessoas que estudaram isso por anos. Nós vamos falar também sobre sintomas, nós vamos falar como aquilo que codependência também não é, né? Nós vamos falar sobre a perspectiva da graça e da verdade, não só em descobrir a codependência, mas também em tratar e restaurar
a pessoa codependente, né? Então, eu queria até dizer assim, nós vamos ensinar o caminho das pedras, né? Mas seria fácil demais, porque não é bem assim. A codependência, você não se livra dela num piscar de olhos, né? Num mero curso. Não vai ser um curso, não vai resolver sua vida, vai começar alguma coisa. O curso só vai abrir sua visão, né? Mas é um tratamento prolongado que a codependência exige. Aliás, qualquer transtorno que a gente tenha, né, nada vai ser rápido, nada foi deteriorando de um dia para a noite, nada também é curado de um dia para a noite. É um processo terapêutico acompanhado para que você possa realmente ir se livrando, né? Tem uma autora que escreveu Enfrentando a Codependência, né? Ela chega a dizer que é 6 anos de tratamento. Não posso falar isso muito, não, senão todo mundo fica desanimado. Mas cada vez que você está se tratando, significa que você está mais livre do que você era. E o tempo do curso, esses detalhes, assim, para quem tem interesse, como que vai ser? Então, o curso vai acontecer em 2 módulos diferentes, né? Cada módulo com 3 encontros de duração de 2 horas. Esse curso vai acontecer nas sextas-feiras e nós queremos o lançamento dele agora no início de fevereiro. Fazer algumas perguntas que o pessoal mandou na caixinha do Instagram, na nossa caixinha do Instagram. Então, a primeira é: o curso irá me ajudar a ficar livre do meu comportamento codependente? Eu queria dizer que sim, mas acho que a gente já pincelou nisso aí um pouquinho. Quando a gente começa a entender a codependência, como a Raquel falou, você começa, primeiro, depois que você identifica, e outra coisa que é extremamente importante ressaltar, é que existe, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, um processo de negação. Não, eu não. O fulano é. Então, depois que você assume isso de forma saudável, não preconceituosa, você inicia um processo. Mas vale a pena ressaltar que todo processo é um processo, leva tempo, primeira coisa. Segunda coisa, nós estamos falando de relacionamentos. Então, quando eu mudo uma dinâmica, eu estou mudando alguma coisa que pode deixar alguém insatisfeito. Por algum tempo, não vai ser sempre. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que tá tudo bem. Nós só estamos mudando as peças do jogo. A nossa dança, nós podemos continuar dançando, vai ser divertido. Nós só não precisamos tentar controlar o passinho do outro e nem deixar com que ele controle o meu. Tem outras perguntas aqui, mas antes de eu fazer essas perguntas aqui, queria explicar um pouquinho, que a Raquel explicasse um pouquinho, porque eu acho que muita gente tem muita dúvida sobre a questão da fé, né, misturada com a ciência, que é a Rede Volare. Então, assim, a gente já viu muitos questionamentos sobre isso, e talvez seja uma oportunidade de esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo agora. Então, nós cremos no homem como um ser integral. Como ser integral, não dá para tratar de um lado só, né? Então, nós pensamos no corpo, né? Muitas vezes a gente precisa encaminhar para um psiquiatra, tomar uma medicação. Nós pensamos no emocional, que é através da terapia, e pensamos no espiritual. Não tem jeito de eu pegar o espiritual e colocar lá de fora do consultório, porque a pessoa ele vem integralmente, né, para dentro do consultório. E nós temos tranquilidade e abertura para fazer isso. Então, todos os nossos pacientes estão conscientes, nós não estamos enganando, nós trabalhamos com essas 2 perspectivas, né? Com a fé e com a ciência. E isso tem dado grandes efeitos em muita gente. Inclusive as próprias igrejas encaminham, né, muitos fiéis para vocês. Sim. As igrejas evangélicas,
eu tenho pacientes católicos, e quando eles vêm, eu pergunto, mas você sabe que é terapia cristã? Sim. E por que você quer? Porque é exatamente isso que eu quero entender essas coisas como são misturadas. Voltando aqui às perguntas, né? Tem uma amiga que visivelmente vive em um relacionamento abusivo. Como ajudá-la? Então, a gente precisa perguntar que tipo de abuso que é, né? Porque existem diferentes tipos de abuso. Se você está falando de um caso de violência doméstica, isso é uma questão de segurança, né? Então, é apoiar essa pessoa a sair o mais rápido possível de um relacionamento onde ela ou outra pessoa, né, está correndo risco. Agora, existem outros tipos de abuso. Existe abuso emocional, né? Existe abuso sexual. De que abuso nós estamos dizendo aqui? Abuso em si cabe num curso só para ele. Mas uma coisa que é certa é que a primeira coisa que uma pessoa vive, a pessoa que vive numa situação de abuso precisa é ser ouvida. Mas não é só ser ouvida. Vem cá, me conta isso aqui, como é que tá e tal. Não, não é. É ouvir com ouvidos de graça, ouvidos que não julgam, ouvidos que têm amor, porque essa pessoa, geralmente a pessoa que sofre abuso, se ela reconhece um pouquinho que tem alguma situação de abuso ali, ela tem vergonha, às vezes, de estar nessa situação. Porque ela não vê saída, ela não consegue, se ela enxerga que ela está nessa situação, ela não vê saída. Então, muitas vezes ela tem medo de falar e ser julgada, ela tem medo de falar e isso cair no ouvido de alguém, inclusive do abusador. Então, a gente ouvir com amor, ouvir com graça, ouvir com cuidado, confiabilidade. A pessoa precisa confiar em você e você precisa transmitir para ela que ela pode contar com a sua descrição. Quer acrescentar alguma coisa, Raquel? E quando a gente fala de abuso, é importante entender que as famílias disfuncionais, normalmente, acontece algum tipo de abuso. Nós não estamos falando de abuso sexual, né? E a maioria dos codependentes, ou todos os codependentes, têm raiz nessas questões abusivas que ela passou, né? Inclusive o bullying na escola, várias coisas que foram trazendo algum trauma, alguma ferida para ela, e aí ela começa a pensar, eu preciso agradar os outros para eu achar o meu espaço. Bom, mais uma pergunta aqui. Meu chefe sempre me faz sentir inferior e incompetente. Mesmo assim, não consigo me desligar. O que fazer? Então, ninguém faz a gente sentir. A gente sente. É diferente. Então, assim, seria muito fácil e simplista da minha parte falar, não, só escolhe sentir diferente. Não é bem por aí. Né? Mas a Raquel tem uma frasezinha que ela fala que eu gosto muito, eu vou deixar ela falar. A respeito da pessoa que se permite estar neste lugar. Não é frase minha, do livro Limites. Só nos acontece aquilo que toleramos. Mas muitas vezes a pessoa está acontecendo, a pessoa tolera, porque ela já sofreu outros abusos e ela está agora, ela não dá conta de vencer isso sozinha. Então, ela precisa aprender não tolerar algumas coisas, colocar limites. Isso, essa questão de se sentir inferior tem a ver, passa pela veia da autoestima. Então, a pessoa que não tem segurança de quem ela possivelmente ela tem dificuldade em falar não e falar, bom, eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou mais. Então, existe, evidentemente, o medo de perder o emprego, mas também existe o medo de desagradar, porque normalmente o valor dela não está nela.
quem Deus diz que ela é, quem ela diz que ela é, como ela se vê. O valor está no que o outro diz que eu sou. Então, eu costumo falar que o codependente ele não tem uma autoestima, ele tem um outro estima, porque o valor da pessoa vem de outro. O meu valor não sou eu que confiro, ou Deus que confere valor a mim, mas é o outro que me confere valor. Isso também, além do curso, né, isso também é tratado nos consultórios, né, de vocês, terapeutas. Sim, é o nosso carro-chefe. Né? A gente quer, é isso que eu disse no começo, graça e verdade. Né? Nós vamos olhar com graça, porque nós não estamos aqui para punir ninguém, criticar ninguém. E ajudá-lo a ver a sua verdade, porque à medida que ele vai enxergando, ele vai se libertando. Bom, então a gente já falou no começo um pouquinho o que é a Rede Volare, quais são as vertentes, e tem também outros cursos, né, que vão acontecer além desse curso de codependência. Sim. Esse ano nós estamos programando mais alguns cursos, cursos para focado em liderança cristã, encontro, algum retiro de grupos de líderes cristãos. Então, esse é o primeiro curso livre, mas nós vamos ter mais cursos livres, e aí, à medida que a gente lançar, a gente deve fazer alguma live de novo, né, Ana? E tem também a caminhada bíblica, né? Sim, estamos já com mais de 140 inscritos, e nós vamos fazer, baseados no livro do Carlos Hernandes, Leiamos a Bíblia, nós vamos fazer uma caminhada bíblica Volare, né? 140 pessoas até agora inscritas, caminhando junto por 4 anos, e vamos ler a Bíblia toda. Bom, eu acho que a gente pode deixar um espaço aberto aí para quem tiver alguma sugestão de curso, pode ser, Raquel? Mandar para a gente aqui no direct, colocar no chat, alguma coisa assim. E se você ainda tem alguma dúvida, pergunte aqui, que ainda dá tempo da gente responder. Vamos falar agora, então, sobre o lançamento propriamente dito, né? A pessoa que viu agora, esclarecer um pouquinho, o que ela faz a partir de agora? Então, o Volare tem alguns canais de comunicação que tem o número, né? Um número que você entra em contato com a pessoa. Essa pessoa vai ser o Marco Toledo, ele é esposo da Raquel. Ele está apto para responder todas as perguntas sobre o curso, e você pode fazer a sua inscrição diretamente com ele. E aí, se você tiver alguma dúvida, né, também, aqui na bio do Instagram, a gente tem todos os contatos lá. Tem o contato telefônico, tem do site, tem das nossas redes sociais. Então, fique ligado, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Antes da gente encerrar, alguma consideração, Raquel, sobre o curso, sobre o Volare? Bom, nós estamos à sua disposição. Outro dia eu fiz um pequeno vídeo falando, não fica sofrendo sozinho, né? Muitas vezes as pessoas chegam para nós quando o caos já se instalou completamente. Não faça isso. Eu dou os parabéns quando chega um casal que tem 1 ano de casado e chega para terapia de casal. E ele, qual será o grande drama? Não, nós não queremos ter um grande drama. Nós queremos aprender a caminhar bem, né? Então, não fique esperando as coisas chegarem no fundo do poço. Venha logo para procurar ajuda para você. Eu queria só complementar com a minha própria experiência pessoal, porque sou terapeuta e faço terapia. Então, eu sei do que eu estou falando. Felizmente ou infelizmente, Ana, a gente tem uma dificuldade grande de falar dos nossos problemas e de ter alguém para ouvir. Alguém que ouça com amor, alguém que ouça com graça, alguém que esteja genuinamente interessado em nós, e alguém que dê conta do que a gente tem para falar, porque muitas vezes vai ser algo bem difícil de ouvir. E então a gente tem medo de contar. Então, quando a pessoa vem para a terapia, independente do tamanho do problema, nós temos pessoas treinadas que oram, que são comprometidas com a palavra de Deus, mas também são comprometidas com o profissionalismo.
e elas estão preparadas para te acolher e caminhar com você. E a Rede Volare acolhe a família toda, né? Porque às vezes a gente está vendo que a pessoa está vendo, não, só adulto, não, né? A família inteira. E uma outra coisa do Volare é que nós propomos voar nas asas da graça de Deus, mas também nas asas da internet. Então, nós atendemos gente no mundo inteiro. Se for online, então sim, vai ser de uma certa idade para frente, né? Mas nós temos então essa disposição de atender pessoas no Brasil e no mundo. Temos terapeutas que falam inglês e temos terapeutas que falam espanhol. Então, nós podemos atingir quem fala português, quem fala inglês, quem fala espanhol. E nesse assunto, então, já que a gente tocou nesse assunto da questão online, ainda tem alguma resistência quanto à questão de realmente ser eficaz a terapia online ou não? Acho que o coronavírus nos ajudou. Todo mundo tinha medo do online, agora não tinha outro jeito, né? Então, é muito tranquilo, e isso eu já sabia há muito tempo, porque já tem muitos anos que eu atendo via online, e eu percebo que a terapia flui muito tranquilamente. Eu tenho pacientes que já disseram que nunca mais querem fazer terapia presencial, porque é muito prático. Eu faço dentro do carro, eu faço na garagem, eu faço na sala, eu faço no meu quarto, eu faço na rua. Eu já atendi gente na praça. E aí, de lá, eu sigo para o meu próximo compromisso. Então, a praticidade, as pessoas, acho que tirou um pouco do preconceito, né, e as pessoas enxergaram a praticidade da terapia online. Inclusive, para quem é da cidade, né? Quem é de Anápolis não precisa vir no consultório. Mas, se quiser também, nós atendemos, né? Nós temos terapeutas não só em Anápolis, nós temos terapeutas aqui em Anápolis, Uberlândia, a Érica nos Estados Unidos, temos a Valesca na África. Então, nós temos terapeutas espalhados por muitos lugares. Bom, e nossa live vai ficar disponível, vai ficar gravada aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você não pôde acompanhar ela ao vivo, está acompanhando agora, deixe sua pergunta também, que a gente vai fazer questão de responder, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada, Érica. Foi um prazer. Obrigada, gente. Prazer.